Oi, eu sou a Júlia e eu adoro ler sobre personagens que têm um senso de moral questionável pra entender um pouco melhor como é que funciona a cabeça deles e me divertir desse jeito meio sádico. Então nesse vídeo eu vou listar alguns dos meus livros favoritos que têm personagens que são vilões, ou que são anti-heróis, ou controversos, ou que só não são pessoas muito boas. E se você também gosta desse tipo de personagem, me conta aqui nos comentários pra me sentir um pouco menos doida. E também me conta recomendação de livros assim, porque esse daqui é o tipo de livro que eu amo, praticamente amo todos que eu leio nesse sentido. Eu separei, acho que 9 ou 10 livros pra essa lista, e eu vou começar falando sobre os mais óbvios, que todo mundo meio que conhece, e depois eu vou falar sobre os que não são tão conhecidos assim. Ah, e o link pra compra de todos esses livros vai estar aqui na descrição. Comprando por esse link, você apoia o canal e ajuda a continuar a crescer isso daqui. Vou começar com o mais óbvio de todos, porque o título do livro já é Vilão. Eu tenho a versão em inglês, mas em português é Vilão, tá? Ele é da V.E. Schwab. Esse livro aqui é maravilhoso porque não tem um vilão, são dois. Os dois personagens principais são vilões. Só que cada um deles faz ações achando que eles são o personagem bonzinho, que eles são os mocinhos da história, mas a gente vendo de fora, a gente fica tipo assim, não, vocês dois estão errados. E é muito legal ser, uma vez na vida, a pessoa centrada, a pessoa consciente, que tá equilibrada ali, olhando as coisas, né, as cagadas que as outras pessoas fazem. Nesse livro aqui, a gente vai ver dois melhores amigos na época de faculdade, só que alguma coisa acontece entre a faculdade deles, que foi 10 anos atrás, e o período atual, que hoje eles são arqui-inimigos, um quer matar o outro e eles estão, assim, em missões suicidas, sabe? Tipo, ou eu morro ou você morre. É um ou outro, um não pode sobreviver se o outro sobreviver. E, inclusive, eu acho que é muito legal a gente ler esse tipo de livro, porque a gente sente, sabe? Tipo assim, ó, a gente vê ele se ferrando e a gente, tipo, tá vendo? Bem feito. Foi fazer merda, se ferrou. Livro número 2 é O Garoto Exemplar, da Gillian Flynn. A história desse livro é do desaparecimento e possível assassinato de uma mulher, onde o principal suspeito é o marido dela. E aqui a gente vai ver o ponto de vista tanto da mulher que sumiu e que talvez tenha sido assassinada, quanto o ponto de vista do marido dela. Do ponto de vista do marido, a gente vê no período atual, né? Ele ali, tipo, descobrindo que a mulher sumiu e a polícia, tipo, acho que foi tu. E no ponto de vista da mulher, a gente vê no passado, nos diários dela, que ela foi escrevendo ao longo do relacionamento dos dois, né? Desde que eles se conheceram, foram se apaixonando e bababá. E tu vai vendo que esse casal não é bem certo das ideias, tem alguma coisa estranha aí acontecendo. E eu não posso falar muito sobre esse livro aqui, porque qualquer coisa é meio que um spoiler. Então eu vou só deixar isso falado. E esse livro aqui eu quase desisti. Chegando perto da metade dele acontece uma reviravolta e eu fiquei tipo, agora esse negócio ficou bom. Então eu recomendo que, se você for ler esse livro, vai ter metade só pra saber o que acontece e daí tu decide se quer continuar ou não. Inclusive tem um filme, e o filme é uma adaptação muito, muito, muito boa. Pode ver o filme, pode ler o livro, tanto faz. Só conheça essa história porque é uma história muito interessante. Livro número 3 é o Lolita, do Vladimir Nabokov. E esse aqui é um vilãozudo mesmo, sabe? Esse aqui não tem perdão nenhum pra esse cara. Acho que todo mundo sabe sobre o que é essa história, né? Mas o protagonista é um pedófilo e ele vai contar no ponto de vista dele, só que basicamente ele tenta te convencer de que ele é uma pessoa boa, de que, tipo assim, sim, ele tá apaixonado por uma menina que tem, eu acho que, tipo, 13, 14 anos, mas ela tava seduzindo ele. Ah, para, ele é uma pessoa muito bom, ele é um cavalheiro. Só que, geralmente, quando eu escuto as pessoas falando desse livro, eu ouço essa parte, né, que ele é um pedófilo. Isso por si só já é repugnante, já é horrível, mas não para aí. Não, ele também assassina pessoas nesse livro. Ele faz coisas além da pedofilia. Ele é um cara que, assim, ele decidiu, né, gabaritar o Código Penal. E esse é o tipo de livro que é muito estranho ler ele, porque tu lê o cara falando assim, né, ai, nossa, mas eu sou uma pessoa muito inocente, eu sou muito legal, você faria a mesma coisa no meu lugar. E ao mesmo tempo que tu tá lendo ele falando essas coisas, tu fica tipo, faria merda nenhuma. Como assim? Que coisa mais louca? E, tipo, é muito estranho. Tu lê uma pessoa falando uma coisa e tu, ao mesmo tempo, entender que o que essa pessoa tá falando é mentira. Mas, no ponto de vista dessa pessoa, é verdade. Tipo, sabe? É uma coisa bizarra que vai acontecendo e tu lê esse livro, tipo, tá errado esse negócio aqui. Você, da Caroline Kepnes, é o livro que inspirou a série da Netflix, e ele é parecido com Lolita no sentido de que o protagonista aqui, ele é um tarado psicopata, e ele vai falando com você, leitor, esse livro é escrito em segunda pessoa, inclusive, então ele realmente fala, você fez isso, você quis que eu tivesse invadido a sua casa pra procurar suas coisas, e tu tem que colocar a cabeça pra pensar, pra ficar tipo, não, eu acho que a moça não queria que tu invadisse a casa dela, eu acho que ela não queria que tu matasse o ex-namorado dela e que fizesse essas coisas, e tipo, é muito confusa a experiência de leitura desse tipo de livro, mas é muito legal também, porque não é só uma leitura passiva, sabe? Tu tem que realmente, a tua cabeça tem que pensar enquanto tu tá lendo uma coisa pra tu entender que, na verdade, aquilo ali não é o que tá acontecendo. Eu gosto muito desse tipo de livro meio confuso, meio que tu fica tipo, tá, mas não é bem isso.
Quinto livro é As Mentiras de Locke Lamora, do Scott Lynch. Nesse livro aqui, os protagonistas são todos ladrões. Eles são todos órfãos e o orfanato onde eles vão é controlado por um cara que treina esses órfãos pra roubar. É uma coisa muito boa, muito maravilhosa, né? Mas o que acontece é que eles não são só ladrões de roubar a carteira das pessoas. Só roubar a carteira das pessoas, né? Roubem a carteira de boa. Não, mas assim, eles fazem golpes. São golpes muito complexos, são golpes malucos, que eles fazem aqueles mega planos super detalhados que vai ser isso, depois aquilo, e daí dá tudo errado, e daí eles tipo assim, eita, que vão ter que resolver tudo isso daqui, vão ter que mudar todos os planos que foram feitos, e daí eles vão mudando até que no final do livro tu vê, né, se dá certo ou não. Não vou dar spoiler, mas é muito legal esse livro aqui. Ele tem uma pegada um pouco mais dark, um humor um pouco mais dark, né? Ele é engraçado, tem umas cenas de piada e os personagens são meio cômicos, mas ele é um pouco mais pesado, porque ainda assim eles são órfãos e meio que sofridos, mas é um roubo que eles fazem meio tipo Robin Hood, confuso. É o tipo de anti-herói realmente que a gente torce pelas pessoas que estão fazendo coisas erradas. Aí, essa aqui é uma série, tá? Esse aqui é o primeiro livro, mas é o tipo de série que, se tu quiser ler só o primeiro livro e parar por ali, tá tudo certo. O livro fecha redondinho, que eu amo, porque eu tenho um pouco de ranço de série, que tu é obrigado a ler, tipo, 5 livros pra conseguir entender a história inteira. Esse aqui não é assim. O sexto livro é Verity, da Colleen Hoover. Esse livro aqui, ele é uma loucura. A primeira cena desse livro já é muito surtada. Eu não vou nem contar, porque eu comecei a ler esse livro despreparada. Eu não sabia como é que ia ser a primeira cena e já acontece assim, na primeira frase já acontece uma loucura. Mas enfim, sobre o que é esse livro? Ele vai contar a história da Verity, que é uma escritora. Ela sofreu um acidente e agora ela tá paralisada. Ela não consegue terminar de escrever a série de livros que ela começou. E daí, contratam uma outra escritora, aquelas escritoras fantasmas, sabe? Ghostwriter, que escreve como um pseudônimo e daí outra pessoa coloca o nome. Enfim, contratam essa mulher pra terminar de escrever os livros da autora Verity. Só que o que acontece é que nenhuma dessas duas mulheres é um anjinho, nenhuma delas é santa. As duas fazem um monte de coisa, assim, totalmente perturbada. E tu fica torcendo pra 0 pessoas nessa história. Não tem uma pessoa que se tem. Tem uma criança. As crianças nesse livro se salvam, mas é só elas, porque as duas protagonistas é um pouco difícil, sabe? Passar pano porque elas fazem. A Lowen, que é essa outra escritora, ela é uma futriquenta que fica fuxicando tudo ali na vida dessa escritora que tá paralisada. E a Verity, que é a escritora paralisada, ela tem um manuscrito onde ela contou meio que a história da vida dela, e ela é uma pessoa tremendamente apaixonada pelo marido. Ama muito o marido dela, mas ela não gosta dos filhos. E ela claramente não gosta dos filhos. E daí é uma coisa, ela faz umas coisas assim que tu fica, eita, coitadas das crianças. E daí as crianças realmente são as únicas pessoas que se salvam nesse livro. Sétimo livro se chama The One, do John Marrs. Esse livro aqui, ele é mais ou menos como se no futuro o Tinder evoluísse e eles começassem a aceitar testes de sangue, né? Tipo aqueles testes de DNA. E daí eles usam esse teste de DNA pra te dar match com uma pessoa que é, assim, geneticamente a tua alma gêmea. Em teoria parece maravilhoso, em teoria parece tipo, nossa, que coisa perfeita, vou encontrar minha alma gêmea. Na prática, esse livro segue, eu acho que umas 5 pessoas, uma delas é um serial killer, que encontrou o amor da vida dele. E daí tu vê, tipo, eita, e agora? E daí tu começa a ver, ao longo desse livro, algumas consequências, né, desse tipo de tecnologia. Um outro personagem desse livro também é bem complicado, mas isso tu descobre só lá no final, então eu não vou falar aqui, mas é um livro que tem uma pegada meio Black Mirror, sabe? Todos os 5 casais tem alguma coisinha que não tá bem certa, tem alguma coisinha que tem alguma reviravolta ali acontecendo, mas um deles é esse serial killer, e daí é um pouco complicado. O 8º livro é Nimona, da Noelle Stevenson. Esse aqui é um quadrinho. E ele vai falar sobre esse cara aqui, que ele é um vilãozão. Mas vilãozão mesmo, aqueles vilãozão clichê. Esse livro, inclusive, me lembra muito aquele filme Megamente. Porque ele é um vilão, que é um vilão bem escrachado. É um vilão bem, assim, vou fazer o mal e meu objetivo de vida é matar o mocinho. E a Nimona, que é a nossa personagem principal, ela aceitou um estágio, basicamente, pra ser estagiária desse vilão. Ela vai ajudar o vilão nas vilanices dele. Então, é uma história de comédia com protagonistas vilões, mas que ao longo do livro tu vai descobrindo a história, né, o passado deles, e tu vai entendendo o que foi acontecendo, por que eles são como eles são. Então, por mais que seja uma comédia, ele tem uns negócios meio pesados também, mas é uma história muito divertida, são quadrinhos muito bonitinhos, muito bem ilustrados, recomendo. E o último livro é o Morre Aqui, da Abigail Haas. Eu tenho a versão em inglês, mas ele tá sendo traduzido pra português
português, eu tô tão feliz porque eu tô esperando há anos esse livro ser traduzido. Vou colocar aqui a capa em português dele, né? Ele vai ser lançado agora em janeiro, não sei por que editora. Mas, enfim, esse livro aqui acontece o quê? É um grupo de amigos que estão na faculdade e eles estão naquelas férias spring break, sabe? As férias de primavera que eles têm. Esse grupo de amigos, então, eles vão pra Aruba, né? Festejar, nossa, diversão e tal. Até que a melhor amiga da protagonista é encontrada morta, assassinada, brutalmente assassinada, no... acho que é um Airbnb que eles alugam. E só que o que acontece? A protagonista é a principal suspeita dessa história, porque... basicamente, assim, a moça foi encontrada num quarto trancado por dentro, não tem como ninguém ter a chave, então eles acham que a única pessoa que podia ter a chave é a protagonista. E daí, esse livro vai contar toda a história, tipo assim, a investigação criminal, aquele julgamento, blá blá blá, pra decidir se essa menina é culpada ou não. E ao mesmo tempo tu vai tendo flashbacks da amizade entre essas duas protagonistas, a protagonista, né, e a melhor amiga dela que foi assassinada, e tu vai vendo que nenhuma das duas é uma pessoa muito boa, nenhuma das duas é maravilhosa, e ao longo do livro inteiro tu fica nessa coisa, tipo, será que ela matou a amiga dela? Não, deve ter sido aquela outra pessoa lá. Não, mas será que foi? As duas coisas são muito possíveis e, enfim, é um livro muito bem construído. Ele é curtinho, assim, a letra dele é bem grandona, tu consegue ler em um dia. Um livro bem legal pra, tipo, ler de boa, sabe? Investigaçãozinha, assim, fácil de ler e bem gostosinha. Essa é a minha lista de livros que são protagonizados por pessoas que são vilões ou anti-heróis ou que não são, né, o mocinho. Tinha outros livros que eu queria colocar nessa lista também, mas eu fiquei pensando que ia ser um spoiler se eu falasse que o livro era protagonizado por uma pessoa ruim, então não vou falar nada disso aqui. E eu acho só engraçado que geralmente aqui nos meus vídeos eu mostro só a capa do livro aqui, porque eu leio tudo no Kindle ou em audiolivro, mas esses aqui eu tudo comprei. Eu tenho... assustadoramente, eu tenho uma coleção muito grande na minha biblioteca de livros protagonizados por vilões e eu fiquei um pouco assustada em saber isso. Nem eu sabia disso. Talvez eu precise de um certo controle. Se você gostou desse vídeo, curte ele, se inscreve aqui no canal. Eu falo sobre livros, leitores e literatura. O link pra todos esses livros que eu mencionei vai estar aqui na descrição, tudo organizadinho, bonitinho. Se você quiser comprar usando esse link, você apoia o canal e ajuda a gente a crescer. E se tu gosta desse tipo de história, talvez tu goste desse vídeo que eu vou colocar aqui do lado, onde eu explico por que a gente gosta de histórias de terror. Porque eu acho que, né, vilões, terror, tem uma coisa meio a ver. Talvez eu até faça um vídeo no futuro falando sobre por que a gente gosta de protagonistas que são vilões e são anti-heróis. Me conta aqui embaixo se você teria interesse em assistir esse vídeo. Por hoje era isso então. Eu vejo vocês no próximo vídeo e leiam livros sobre anti-heróis. Todo mundo gosta de um anti-herói.